Cara, Felipe, pra gente encerrar, eu queria que você comentasse, você já deu várias dicas, mas qual dica você daria pro cara hoje que ele tem, assim, uma dificuldade absurda com exatas, com matemática, com raciocínio lógico, por onde começar? Porque, assim, eu percebo que às vezes o concurso ele quer atalhos e ele quer pular para aquilo que é no edital, mas ele não tem uma base. Exato. O que você falaria para um cara desse? A primeira coisa que a pessoa tem que ter ideia é o seguinte, a matemática primeiro eu vou trazer os problemas, o porquê, trazer clareza pro cara por que talvez hoje ele tenha bloqueio pela matemática, talvez ele odeie matemática, e o que ele deve fazer, né? Primeiro é ter clareza do ponto A, né? Que é, cara, onde eu tô e por que eu tô aqui, tá? A matemática, existem vários fatores que fazem com que a pessoa, ela tenha bloqueio e ela não goste, tá? Primeiro, todo o nosso ensino é horrível no país. E eu falo isso de escola pública e privada, né? Tem exceções, tem, mas a maioria, infelizmente, deixa a desejar porque não traz a matemática, as exatas, daquela forma de valorizar o raciocínio que a gente debateu aqui. Então, isso já causa uma tremenda... o aluno fala assim, pra que eu vou aplicar isso na vida? É abstrato, né? Igual tem um meme que fala, mais um dia passou, não usei a forma de Bhaskara pra nada. Né? Mas por quê? Porque a pessoa acha que a matemática é a forma de Bhaskara. Não entende que a matemática é o raciocínio. Então, se você tá raciocinando, se você tá pensando, cara, você vai sair daqui hoje. Na hora que você sair daqui e for para qualquer outro lugar, você vai ter que pensar no melhor trajeto para você. Você vai ter que analisar, você tem que tomar decisão. E o que te dá isso? Você analisou, você raciocinou. Fala, peraí, se eu for por ali, eu vou perder mais tempo. Por aqui é mais rápido, mas de repente para cá é mais perigoso. E esse é o objetivo do raciocínio lógico, das exatas. Trazer o ser humano cada vez mais pensante. Não é fórmula, entende? Então eu falo... Tá, mais um dia passou, você não aplicou a forma de Bhaskara para nada. Beleza, mas você pensou. Quando você acordou, você analisou qual foi a melhor roupa que você pensou, que você quis escolher. Ah, não, vou escolher essa aqui, tá muito frio. Não, se eu não escolher... Percebe calcula risco em todas as situações. Calcula, você tem que calcular. Senão você é um robô. Senão, por isso que muita gente fica desempregada com todo esse processo de automatização que a gente tem. Tá sendo substituído o ser humano por robô. O que gera a nossa... É claro que hoje tem inteligência artificial e tal, mas o nosso maior poder é ser pensante, sabe? E o que traz isso, o papel das exatas é trazer isso, sabe? Fazer ser humano pensante, sabe? Resolver problemas. E para resolver problemas você tem que pensar. Sim. Entende? Só que, muitas das vezes, esse afastamento das escolas, da nossa realidade. A pessoa fica assim. A pessoa às vezes quer ver, eu falo assim, menos 3 mais 5. Aí a pessoa, menos com mais é menos. Aí eu falo, pé. Eu faço muito isso, não, pé, tá? Então a pessoa às vezes, menos com mais é menos. Então a pessoa se enrola toda. Eu perguntei pra ela, menos 3 mais 5. Aí eu chego pra ela e falo assim, faz o seguinte, menos 3 é como se você tivesse na sua conta bancária R$3 negativo. Mais 5. Significa que você chegou na sua conta e depositou R$5 lá. O que vai acontecer com o saldo da sua conta? 2. Ela vai estar com 2. A pessoa responde rápido. Mas quando eu pergunto menos 3 mais 5, ela... Buga. É a mesma coisa, cara. Mas é porque a escola chegou lá e botou essa regra. Menos com menos é mais com menos jogou menos 3 mais 5 e não trouxe a aplicação disso pro nosso cotidiano. Já aprendi assim, menos é mais. Entende? E aí o aluno fala que a matemática é chata, que ele não consegue aprender... Mas ele simplesmente não foi treinado. Ele foi vítima de um país que não investe em educação. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Cara, se você... Essa é a parte que eu falo que a gente flexibiliza a autorresponsabilidade. Porque aí você foi realmente vítima de um sistema que não valoriza a educação. Né? Então, nesse ponto, é um ponto em se levar em conta. Segundo... eu cheguei a te falar, né, que eu tenho um projeto específico para professores e tal. Sim. E eu estou estudando mais esse mercado. De professores, né? E você acredita que existem escolas que preparam normalistas, né? Normalistas são aquelas professoras que vão se formar e vão trabalhar ali com as crianças, né? Ali que normalmente dão aula para todas as disciplinas. Hoje muitos estão cobrando que essas professoras façam faculdade de pedagogia e tal. Mas vamos voltar lá no normalista. Essas professoras normais, em muitos casos, no ensino médio, quando ela vai fazer o ensino médio para ser professora, tem que inserir ali várias coisas de professor. Didática, tem que inserir ali
uma série de disciplinas. Quando você insere uma série de disciplinas, você tem que tirar outras. Então, a matemática do ensino médio, por exemplo, é normal cada turma ter 5 tempos de matemática na semana, 6 tempos. Já tem curso de normalista que tem 2 tempos de matemática. Então, olha como o problema está lá atrás. Então, aquelas pessoas que vão ser professoras, que vão ensinar a matemática básica ali, o primeiro contato com as crianças, elas também são vítimas do sistema. Porque ela tem 2 tempos de matemática por semana. Entende? E aí ela não cria uma base. Se ela não cria uma base, a própria professora já tem bloqueio pela matemática. Nossa, É verdade. É efeito cascata. E aí, efeito cascata, ela vai para a sala de aula. E como ela dá aula de todas as disciplinas, na hora que ela dividir o planejamento dela, ela vai dar mais foco para onde? Para a zona de conforto dela, é natural. E não estou fazendo uma crítica a elas, não. Estou dizendo que é natural a gente acabar indo porque a gente tem mais zona de conforto. Então, na hora que falar de ciências, estudos sociais, vai ser muito mais prazeroso para ela. Entende? E a matemática não. E aí cria esse efeito. E eu sei porque eu preparei muita turma de magistério e a dificuldade que elas têm em matemática é tremenda. Então, existe uma necessidade de trazer lá para a formação dessas professoras uma capacitação boa em matemática. Entende? E aí vem um terceiro problema, que é o problema que, se essa criança, no primeiro contato dela, for um contato ruim com a matemática, ela já cria esse bloqueio desde a base. Segundo, mesmo que não seja um contato ruim, mesmo que a professora tenha ali se esforçado, tenha conseguido trazer um bom conhecimento ali para ele, tenha feito com que ele não crie trauma, mas se ele não dominar aqueles conceitos ali, isso vai ser reflexo para a vida dele toda. Porque se ele não dominar a adição, ele não vai dominar a multiplicação, ele não vai dominar a divisão. Entende? E aí o aluno não domina essas contas, aí chega, fica refém na calculadora. Fica refém na calculadora, prova de concurso público não tem calculadora. É. Ele perde muito tempo para fazer questão de exatas. E o tempo prejudica ele na prova. Então isso tudo cria uma bola de neve. É verdade, e se você não criar ali na base uma boa, não é igual, por exemplo, vamos supor que história. Tá? Às vezes o aluno na escola está tendo aula de história do Brasil. E às vezes no ano seguinte ele vai ter história geral. E às vezes ele pega épocas diferentes. Então, às vezes, tem um assunto que um puxa o outro, beleza. Mas tem assuntos que são totalmente independentes. Ele consegue estudar por recorte. Consegue estudar por recorte. Mesmo que ele não tenha dominado esse, ele consegue dominar esse aqui. Entende? E aí ele consegue evoluir ali. A matemática não. É a bola de neve. Ele fica amarrado. Ele fica amarrado se ele não tem base. Se ele não domina as 4 operações, muito dificilmente ele vai dominar. Quando eu chego na estatística, por exemplo, estatística é um pavor, tal. E eu percebo que o cara não domina as 4 operações. E aí ele não quer voltar na base. No nosso, edital, né? No nosso treinamento de estatística, eu falo, galera, você tem que ter um curso de matemática como suporte. Porque aqui eu vou precisar muito da parte de matemática. E não só aquela matemática das 4 operações. Vou precisar que você domine porcentagem. Vou precisar que você domine vários conceitos, logaritmo. Sabe? Que o cara, logaritmo, o cara, meu Deus do céu, que não sei o quê. Mas eu vou precisar. Entende? E aí, às vezes, o cara cria o bloqueio pela estatística porque ele não teve a base ainda. Entende? Então, existe essa clareza, esses problemas que tem, que criam esses bloqueios e esses traumas. Tá? Inclusive, eu vi que muita gente que entrava no nosso treinamento, a pessoa entrava e é impressionante como ela está totalmente fechada. É como se ela já está bloqueada. Ela já entrou desde a primeira aula, ela já está escaldada. Se eu passo um exercício e ela entende, daqui a pouco vai complicar. Tá bom demais. Tá fácil demais. Na minha prova não vai ser assim, não. Ela já tem eu costumo dizer que ela tem uma minhoca na cabeça. Falou de diabinho aqui. Falando para ela, isso ainda é pra vocês. Aí, tem gente que não tem minhoca, tem uma anaconda, né? Aqui na cabeça ali, martelando ela. Então, eu primeiro tive que fazer o seguinte. Falei assim, então tá. O cara entra já bloqueado. Eu tive que vir antes. Eu tive que criar um produto que é chamado Matemática Sub-Zero. Que é justamente Sub-Zero. Cara, não vou te preparar do zero, não. Vou te pegar lá embaixo. Lá no negativo. E aí, primeiro, eu pego esse cara e tiro esse bloqueio. Eu trago essa clareza para ele, quem está batendo um papo aqui, pontuo isso para ele e ensino ele a estudar matemática. Fala, cara, agora eu vou te ensinar a estudar. Eu não vou te apresentar conceito, não. Eu não vou te ensinar a somar, subtrair. Isso eu te ensino no curso de matemática. Aqui eu vou te ensinar a estudar matemática.
Eu vou dizer para você o porquê dos seus bloqueios, eu vou te ajudar a quebrar esses bloqueios, e aí eu uso ferramenta de coaching, né? Porque eu tenho formação em coach. Então eu uso ferramentas para isso, para que possa primeiro tirar esse bloqueio do cara, para que depois o cara possa evoluir na jornada. Porque se o cara já chegar travadão, cara, é igual a pessoa aprender a dirigir se ela tem pavor. Tem gente que tem pavor, né? Senta ali, dá um nervoso. Cara, primeiro calma. Não vou te ensinar a acelerar, não vou te ensinar a mexer no volante. Calma. Respira. Primeiro você trata a ansiedade da pessoa. Depois você vai acelerar, você vai aprender a passar marcha. Outra coisa. Mas existe um estágio antes. Então, depende do aluno. Se ele está naquele estágio de pavor, de medo, de trauma, então é necessário que ele tenha clareza nisso e é necessário que ele primeiro trate isso. Né? Primeiro, cara, não, eu vou me abrir. Eu falo pra ele, quando a primeira aula do treinamento, eu falo assim, ó, abre seu coração. Abre seu coração. Eu só preciso que você tenha um coração aberto.